Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meus irmãos, a palavra de Deus, na primeira leitura, graças a Deus, é muito clara e muito consoladora. Eu fiz questão de pegar o próprio livro da liturgia para reler para nós. Assim fala o Senhor. É a profecia de Oséias. Desses dias viemos falando a respeito do que Deus fez com Oséias. Assim fala o Senhor: quando Israel era criança, eu já o amava, e desde o Egito chamei meu filho. Quanto mais eu os amava, porém, tanto mais eles se afastavam de mim. Veja bem, quanto mais eu os chamava, mais eles se afastavam de mim, imolavam aos Baals e sacrificavam aos ídolos. Ainda ontem eu lhes falava tudo aquilo que aconteceu com eles também, com a prostituição sagrada naqueles lugares altos. Era uma obscenidade, era uma depravação, uma traição ao Senhor e uma corrupção dos costumes. Imagine aqueles homens de Israel indo para aqueles lugares altos, nos altos das montanhas, das colinas, para praticar a prostituição sagrada. Que desastre para aquelas famílias, que desastre para aqueles homens e que traição para Deus. E como realmente o coração deles ficava dividido, porque cultuar aos ídolos era muito mais fácil e muito mais gostoso. Me desculpe falar assim, mas era muito mais fácil e muito mais gostoso, e por isso o próprio povo de Israel ficava dividido. E é isso que o Senhor está dizendo. Mas ele continua a dizer: ensinei a Efraim. Efraim é um dos nomes com os quais se chama o povo de Israel. Ensinei a Efraim a dar os primeiros passos, tomei-o em meus braços, mas eles não reconheceram que eu cuidava deles. Eles não reconheceram que eu cuidava deles. Eu os atraía com laços de humanidade, com laços de amor. Era para eles como quem leva uma criança ao colo. E esse, como quem leva uma criança ao colo, a tradução aqui não chega a traduzir tudo. É como a gente pegar uma criança e, levando-a ao colo, colocá-la aqui, à altura do nosso rosto, face a face, olhos nos olhos. Quer dizer, com todo o carinho. O Senhor nos pegou assim, o Senhor pegou o seu povo desta maneira e levantou ao colo, colocou esse povo à altura do seu rosto. Era para eles como quem leva uma criança ao colo e rebaixava-me para dar-lhe de comer. Não é assim que muitas vezes faz a mãe? Ela rebaixa, ou às vezes até mesmo a mãe chega a agachar-se para poder dar de comer à sua criança, porque muitas vezes as crianças são assim, né? São buliçosas, então elas correm para cá e para lá, não querem comer, mas a mãe, pelo amor que tem, insiste e quer dar de comer. Às vezes põe na cadeirinha, e a própria mãe se abaixa para dar de comer. O Senhor está dizendo que é assim que Ele tratou, e não é apenas tratou naquele tempo, é assim que Ele trata o seu povo. Eu os atraía com laços de humanidade, com laços de amor. Era para eles como quem leva uma criança ao colo, rebaixava-me a dar-lhes de comer. E agora o Senhor abre mesmo o coração, dizendo: meu coração comove-se no íntimo e arde de compaixão. E veja o que ele vai dizer: não darei largas à minha ira, não voltarei a destruir a Efraim. Eu sou Deus e não um homem, o santo no meio de vós, e não me servirei do terror. Gente, é uma coisa contraditória. Não é verdade?
O Senhor disse que tratou o seu povo, que trata o seu povo assim, mas Ele mesmo diz: quanto mais eu os chamava, mais eles se afastavam de mim. Quanto mais eu os atraía, mais eles imolavam aos deuses pagãos, mais sacrificavam aos ídolos. Eu ensinei o meu povo a dar os primeiros passos, eu tomei nos braços, mas eles não reconheceram que eu cuidava deles. Na verdade, eu fui traído pelo meu povo, o meu povo se prostituiu, o meu povo adulterou contra mim, diz o Senhor. Mas é que está. A nossa lógica humana seria esta: então o Senhor deveria castigar. Mas só que Ele declara: não, meu coração comove-se no íntimo de mim mesmo e arde de compaixão. Eu tenho explicado esses dias todos que compaixão vem justamente do verbo compadecer-se, que é padecer com, vendo o estado do meu povo, vendo até mesmo que o meu povo é rebelde, é desobediente, que meu povo não me obedece, ao invés de eu ficar cheio de ira, cheio de furor contra ele, é o contrário. É ao contrário, meu coração se comove no meu íntimo e arde de compaixão. Eu tenho dó do meu povo. Quanto mais ele se afasta, mais dó, mais pena, mais eu sofro com isso. E tudo aquilo que causaria em mim ira, ao contrário, transforma-se em amor, causa amor em mim, causa compaixão em mim, causa misericórdia em mim. Meus irmãos, só Deus pode fazer isso. E como é o nosso Deus? Agora me desculpe, Deus não é um boboca qualquer. Desculpe até usar essa expressão, porque nós pensaríamos: bom, tudo bem, se Deus age assim, então vamos aproveitar, né? Mas Deus não é um boboca qualquer, não. Pelo contrário, Ele tem todo o poder, Ele tem toda a justiça. Eu costumo dizer que misericórdia e justiça em Deus são como uma moeda, e qualquer medalha tem duas faces, um lado e outro. De um lado é misericórdia, mas do outro lado é justiça. E tanto quanto Deus é misericordioso, tanto Ele é justo. Ele não pode ser apenas misericordioso. Ele que é misericordioso, Ele precisa ser justo também. E Ele faz justiça, só que Ele está usando agora de misericórdia. Nós não estamos falando de povos do passado. O Israel de hoje somos nós. O povo de Deus de hoje somos nós. E Ele está dizendo que é assim que Ele trata a nós. Ontem ainda, a palavra de Deus no Evangelho dizia: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E é isso que o Senhor está fazendo. Ele está indo às ovelhas perdidas da casa de Israel. Também as ovelhas perdidas da nossa casa, Ele está indo. Tenha certeza, se você se preocupa com seu filho, com sua filha que talvez esteja em mau caminho, se você se preocupa com seu marido, que até mesmo, quem sabe, seja adúltero, se prostitui, talvez seu marido que seja bruto, que seja ranzinza, que seja intratável, que seja alcoólatra, mas também se é sua esposa que é uma pessoa neurótica, nervosa, brava, incompreensível, ou uma dessas mulheres que infelizmente perdeu a cabeça, tornou-se leviana por causa das novelas que todas as noites se exibem, também a cabeça dela se transtornou. Que sofrimento para você. Mas saiba, muito mais do que você se preocupar, Deus se preocupa antes de você. E assim que o Senhor trata, Ele se compadece, Ele vai às ovelhas perdidas da casa de Israel, Ele vai às ovelhas perdidas da sua casa, mesmo se for seu pai e sua mãe, porque quantos filhos se preocupam com seu pai, com sua mãe, com a salvação de seu pai, com a salvação de sua mãe?
Porque infelizmente eles não se deixam tocar, não se deixam converter. Quanto pai em mau caminho, e são pais nossos, desculpe, talvez seja o seu pai, no alcoolismo, numa vida de infidelidade, numa vida de adultério, ou pelo menos uma vida longe, afastada de Deus. Talvez seja uma pessoa boa, trabalhadora, mas que não quer saber de Deus, com aquele machismo que dizia que religião é coisa para mulher e para criança, não deixa o braço a torcer. Tem tempo para tudo, para futebol, para os amigos, para bar, para churrascos, para cervejadas, mas não tem tempo para Deus. Os finais de semana, os domingos, são para tudo isso, para pescarias, para caça, para sair, para passear, para estar com os amigos, quem sabe até mesmo para estar com a família, mas para Deus nada. E quantos de nós filhos nos preocupamos com os nossos pais, mas o Senhor hoje está dizendo, tanto quanto você se preocupa, e muito mais do que você, eu me preocupo pelos seus, pelas ovelhas perdidas da casa de Israel, pelas ovelhas perdidas da sua casa. E meus irmãos, o Senhor nos surpreende com a sua misericórdia, nos surpreende com a sua compaixão. Ele que tinha todo o direito de usar não de misericórdia, mas de justiça, porque alguns são teimosos mesmo, alguns são rebeldes mesmo, alguns são até mesmo revoltados contra Deus, por coisas que aconteceram, por causa da educação que receberam, talvez em casa, talvez em colégio religioso, talvez em paróquia. Tornaram-se pessoas revoltadas contra Deus e se revolvem na própria revolta. Ou por coisas que aconteceram na igreja, aconteceram num movimento, numa comunidade, num grupo, porque decepcionaram com pessoas, decepcionaram-se com padre, com religioso, com religiosa, com freira, com colégio religioso, decepcionaram-se com dirigentes, com coordenadores, e essa decepção transformou-se em revolta, e quanta gente revoltada contra Deus. Somente que Deus não se revolta contra nós. Ele tinha todo o direito de, com justiça, uma vez que nos revoltamos contra Ele, Deus também se revoltar contra nós, mas não. Você se revolta, meu filho, mas eu não me revolto com você, não me revolto. Ao contrário, aquilo que me traria ira, me traz amor, me traz misericórdia, me traz compaixão. E aí a expressão do Senhor, meu coração comove-se no meu íntimo e arde de compaixão, não darei largas à minha ira, não voltarei a destruir Efraim, eu sou Deus e não homem. Até essa expressão, eu sou Deus e não homem, é para mostrar, vocês como homens agiriam ao contrário, vocês homens viriam e castigariam, vocês homens viriam e seriam severos, seriam castigadores, e seria com justiça que eu faria isso, mas eu não sou homem, eu sou Deus. Eu sou Deus e não homem, o santo no meio de vós, e não me servirei do terror. Meus irmãos, nós estamos no tempo da misericórdia. E eu bendigo a Deus por esse encontro que vamos ter nesse final de semana. Bendigo a Deus pelo Senhor, Padre Manuel Sabino. Não foi à toa que o Senhor veio, não foi à toa que nós nos encontramos no ano passado, lá em Fátima, e o Senhor justamente aceitou vir. Foi o único momento que o Senhor encontrou para estar conosco. Deus lhe pague. O Senhor é bendito que vem em nome do Senhor. E seja realmente bendito, porque, meus irmãos, é mais um sinal de misericórdia para conosco. Estando presentes aqui, ou acompanhando pela televisão, pelo rádio, nós poderemos ver que maravilhas o Senhor vai fazer nesse final de semana.
Tudo isso são sinais claros, sinais concretos da misericórdia do Senhor para conosco. Estamos em tempos de misericórdia. Somente que todo tempo tem um fim. Não é verdade? Onde é que está o mês de junho? O mês de junho de 2006 já se foi, não é verdade? E se foram 6 meses, parece que ontem nós estávamos fazendo a passagem de ano. Parece que ontem foi Natal, parece que ontem foi 1º de ano. E já se transcorreram 6 meses. E o mês de julho já andou. Hoje é dia 13 de junho. Daqui a pouquinho vai ser 14, vai ser 15. E chegando ao 15, metade do mês de julho, que é o primeiro mês do segundo semestre, nós vamos entrar na segunda parte do mês do segundo semestre desse ano. Todo tempo tem um fim. Nós começamos a missa às 7 horas, mas dá uma olhada no relógio. Ele andou ou não andou? Claro que andou, e se o padre continuar falando, vai continuar andando. Todo tempo tem um fim. O tempo da misericórdia também tem um fim. O Senhor quer que esse tempo se alongue, mas somente que Ele, mesmo que criou o tempo, não pode ir contra o tempo. Se é tempo da misericórdia, é tempo da misericórdia. Não é verdade que o tempo do frio tem fim? E tem, graças a Deus que tem. Porque nós aqui no Brasil não estamos acostumados com o frio. Na terra do Padre Manuel Sabino, como no Brasil, o tempo todo é um clima tropical. Mas em Portugal já é diferente, agora eles estão em verão lá. Mas também o verão vai ter o seu fim. Se existem dias quentes, muito quentes, esses dias vão ter fim. E daqui a pouco o tempo já começa a esfriar, porque todo tempo passa. E depois do frio vem o calor, e depois do calor vem o frio. Depois do tempo da misericórdia, o que vem? O tempo da... Pode falar sem medo. O tempo da justiça. Então, meus irmãos, se agora estamos no tempo da misericórdia, é preciso aproveitar o tempo da misericórdia. Se o Senhor não quer amedrontar-nos, eu também não estou aqui para amedrontar. Mas só que nós temos que ser concretos. Pelo contrário, ao invés de abusarmos da misericórdia do Senhor, ao contrário, aproveitarmos da misericórdia do Senhor e no tempo da misericórdia, darmos largas a toda a nossa conversão. Eu digo sem receio, partirmos para a santidade. Porque infelizmente todos nós somos assim, né? Nós nos contentamos com uma, desculpe a expressão, maldita mediocridade. Nós ficamos na coluna do meio, não vamos nem para cá, nem para lá, nós nos acomodamos, repito, numa maldita mediocridade. Por que maldita? Porque o próprio Senhor disse, está lá no livro do Apocalipse, porque tu não és nem frio, nem quente. Oxalá fosses frio, mas porque és morno, vou vomitar-te da minha boca. Senhor, por misericórdia, não nos vomite. Senhor, por misericórdia, não me vomite, Senhor. Pelo contrário, eu quero e peço para aproveitar esta hora que é a hora da misericórdia e dar larga, Senhor, ao tempo da misericórdia e ir fundo, Senhor, nos caminhos da santidade. Senhor, eu quero e eu preciso romper com a mediocridade na minha vida. Não posso ficar na coluna do meio, não posso ficar, Senhor, nessa mediocridade, não posso, Senhor, ser morno. Não, Senhor,
Como tu dizes, oxalá fosse frio, daí eu me assustaria e sairia daquele frio e passaria para o calor da tua misericórdia, Senhor, mas porque eu me contento com a mediocridade, com a mornidão, Senhor, tu dizes que estarias disposto a vomitar-me da tua boca. Não, Senhor, não me vomite ainda, Senhor. Eu vou dar um jeito na minha vida. Eu quero dar um jeito na minha vida, uma vez que o Senhor me diz, meu coração se comove no meu íntimo e arde de compaixão, porque eu sou Deus e não sou homem. Não darei largas à minha ira, não me voltarei contra o meu povo, porque eu sou santo no meio de vós, e não me servirei do terror. Senhor, realmente, faz como tu estás dizendo, e que eu adentre, Senhor, para a santidade, que eu caminhe para ser santo, que eu tenha, Senhor, como projeto de vida a santidade, que eu programe a santidade, Senhor, como projeto para a minha vida, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.